Olá, amigos! Estou hoje aqui para comentar com vocês mais um julgado do informativo 284 do Tribunal Superior do Trabalho. Informativo esse que trata de uma situação envolvendo o rompimento das barragens de Brumadinho. Olha só, meus amigos, vamos lá olhar que caso é esse. Vamos lá. Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, se trata aqui do acórdão da quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, de relatoria do ministro Alexandre Luiz Ramos. E o caso envolve o acidente de trabalho com rompimento da barragem de Brumadinho. E o autor dessa ação, que acabou chegando esse recurso até o TST, é um autor que postulou indenização por danos morais em ricochete. Professora, mas o que é, né? O que seria dano moral em ricochete? Pois bem, meus amigos, dano moral em ricochete ou dano moral reflexo, ele decorre quando há um ato ilícito que vitima uma determinada pessoa, mas os efeitos desse ato ilícito acabam transbordando a esfera pessoal da vítima e atingindo outras pessoas que acabam sendo ali atingidas indiretamente pelo evento, justamente porque são ligadas à vítima do acidente, que é justamente esse caso. Ou seja, quando eu falo de danos morais reflexos ou em ricochete, eu estou aqui, trazer aqui para vocês, me referindo a um direito autônomo de pessoas que estão ligadas intimamente à vítima de um ato ilícito. E justamente porque elas têm essa ligação íntima, elas tiveram seus direitos fundamentais atingidos. Mas aí não é direto, porque quem sofreu o dano direto, no caso, foi o de cujos, aqui o falecido, que acabou morrendo em decorrência do rompimento da barragem. Esse dano, na verdade, ele é indireto, porque justamente ele atinge a esfera de outras pessoas que têm uma relação próxima com o falecido. Pois bem, gente, o que acontece quando a gente fala de danos morais reflexos ou danos morais em ricochete? Então, se um trabalhador ele vem a se acidentar e, por exemplo, ocorre ali o falecimento, que é o caso, infelizmente, dos autos. Como é que fica esse dano moral para aquelas pessoas, né, que têm essa relação afetiva, essa relação próxima com o falecido? Aí, gente, olha só. Quando eu falo daqueles familiares que pertencem ao núcleo familiar básico, ou seja, eu estou falando ali do cônjuge, do companheiro, eu estou falando dos filhos e dos pais, né? Pai e mãe da vítima, aí essas pessoas, existe uma presunção de que elas sofrem esse dano, ou seja, de que elas têm ali, de fato, um dano ao seu patrimônio imaterial. E aí nós falamos aqui que é uma presunção iuris tanto, né? Existe uma presunção que milita em favor dessas pessoas que são do núcleo familiar básico. Agora, professora, vamos imaginar aqui que eu sou prima, que eu sou tia, que eu tenho um convívio próximo, até sou uma amiga muito chegada de uma pessoa que sofreu um acidente. Será que eu posso ajuizar uma ação postulando dano moral? A resposta é sim. Agora, nesse caso, ou seja, outras pessoas que têm uma relação afetiva, um vínculo próximo com a vítima, né, com o acidentado, no caso aqui, eles vão precisar demonstrar que de fato havia essa proximidade, que havia essa relação íntima de afeto entre a vítima e os familiares que estão aqui postulando o dano em ricochete, ou mesmo os amigos, né, pessoas que são fora do núcleo familiar básico. Bom, gente, e vamos entender o caso, né? Eu falei para vocês que houve uma ação, um ajuizamento aqui de uma ação, e essa ação pediu reparação moral. E pediu reparação moral por dano reflexo ou em ricochete. Então, eu já sei que não é o autor que sofreu diretamente o dano. Na verdade, ele sofreu um dano indireto aqui com o falecimento de alguém nesse acidente, né, no rompimento da barragem de Brumadinho. Mas quem foi a pessoa que se acidentou? No caso, pessoal, quem ingressou com a ação foi o padrasto de 2 trabalhadores que faleceram nesse acidente. Então, faleceu o trabalhador e faleceu o filho do trabalhador. E o autor da ação, na verdade, ele era padrasto de um dos trabalhadores vitimados e avô afetivo
do outro trabalhador, porque não faleceu pai e filho, ele era padrasto do pai, e aí tinha o neto, né, como um vínculo ali afetivo, que não era um vínculo biológico, mas sim um vínculo afetivo, porque ele era padrasto e avô afetivo. E aí, pessoal, será que ele ganhou? Bom, no caso, o Tribunal Regional, e esse acórdão acabou sendo confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, não foi alterado, ele reconheceu sim que esse padrasto e avô afetivo, ele tinha uma ligação, ele tinha um laço de afeto com os trabalhadores falecidos e sim fixou uma indenização por danos morais, por dano reflexo ou em ricochete. Tá bom? Agora, e aí, inclusive, o fundamento da Corte Regional foi no seguinte: olha só, havia uma relação afetiva, havia uma relação de natureza familiar entre as vítimas. Então, mesmo não havendo um vínculo biológico direto, porque ele era padrasto, como eu falei aqui, né, e avô afetivo das duas vítimas, houve a comprovação da existência de uma relação de proximidade entre eles. E aí, agora explicado isso, não trouxe aqui o acórdão, que na verdade é o acórdão que constou, não é um dos acórdãos que constou no informativo 284, para ler aqui com vocês. Olha só o que o TST vai nos falar nesse aresto. Um acórdão, como eu falei aqui para vocês, tá, gente, da quarta turma. Primeiro, ele vai começar conceituando o que é o dano moral reflexo ou em ricochete. E aí ele vai dizer justamente que esse dano reflexo ou em ricochete, ele versa sobre um direito autônomo de pessoas intimamente ligadas a vítimas de ato ilícito, que tiveram seus direitos fundamentais atingidos de forma indireta, percebam, é indireta, pelo evento danoso. Então, não foi o padrasto que sofreu as consequências do acidente de Brumadinho. Na verdade, a consequência que ele sofreu é indireta, que decorreu da morte ali do enteado dele e do neto afetivo dele, tá bom? E aí, ele vai complementar dizendo o seguinte: olha, no caso de falecimento de empregado, em virtude de acidente de trabalho, o ato ilícito, ele autoriza o pagamento de dano moral reflexo ou em ricochete para familiares e pessoas que compõem ali o núcleo básico, né, que tem aquela relação de afeto com o acidentado. E aí ele vai dizer, bom, o dano moral reflexo ou em ricochete, ele vai autorizar o pagamento de indenização a essas pessoas que têm uma relação próxima de afetividade, uma relação especial de afeto. Agora, como que eu vou saber? Será que tem alguma situação que eu posso presumir essa relação de afeto? Outras já dependem de prova. E é justamente isso que o Aresto vai esclarecer. Ele vai dizer que há presunção iuris tanto de dano reflexo apenas em relação ao núcleo familiar básico. Professor, o que é esse núcleo familiar básico? Cônjuge, companheira, filhos, pai e mãe ali do falecido. Agora, se eu estiver falando de outras pessoas, outros familiares, ou até mesmo amigos que tinham uma relação íntima de afeto, aí eu preciso comprovar esse vínculo emocional. Então, outros familiares, que não fazem parte desse núcleo familiar, como tios, primos, sobrinhos, né, eles podem sim ter direito à compensação. Mas nesse caso, eles vão precisar comprovar a existência de uma relação íntima de afeto ensejadora do dano, tá bom? Então, precisa comprovar. E aí, olha só que legal agora, o acórdão ele vai explicar as circunstâncias do caso concreto e por que a Corte Regional concluiu pela existência dessa relação de afeto. E aí vai dizer o seguinte, olha, na hipótese dos autos, o autor, que é o Lourenço Almeida de Jesus, ele casou com a dona Maurina. A dona Maurina, que era a mãe do falecido, né? Então a gente tinha o Carlos, que era pai do falecido Cássio. Então faleceram duas pessoas, o Carlos e o Cássio. E o Carlos era pai do Cássio. E qual é a situação aqui do Lourenço? Ele era padrasto do Carlos e era avô afetivo do Cássio. E aí, gente, olha só, ambos morreram no acidente. E aí, a Corte Regional, ela reconheceu esse vínculo socioafetivo entre o autor, que era o padrasto, e as vítimas, pai e filho, que eram Carlos e o Cássio. E olha só o que foi importante aqui para esse entendimento do regional. Ele vai dizer que a prova oral produzida nos autos demonstrou a existência de uma proximidade entre o autor e os senhores Carlos e Cássio.
E, inclusive, ó, as vítimas moravam juntos no mesmo terreno antes de se mudarem para Mário Campos, em Minas Gerais. Então, era tão próxima a relação que o padrasto chegou a morar junto, morar ali no mesmo terreno que o enteado e o seu filho, né, que era neto socioafetivo do autor da ação. Então, a corte concluiu que, embora não exista um vínculo biológico entre eles, porque não é pai e mãe, porque a gente viu, se fosse pai, ele estava dentro do núcleo familiar básico, ainda não precisava nem provar essa relação de proximidade, porque ela já é presumida, né? Mas no caso ficou provado que ele tinha sim essa relação familiar, mesmo não tendo vínculo biológico, e, portanto, ele teve direito à reparação civil em ricochete. E aí, justamente, né, não houve aqui a demonstração da transcendência, porque o TST aqui ele entendeu que diante dessa situação a transcendência ela não estava demonstrada, né? Justamente por quê? Porque esse aresto ele está em consonância com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Beleza, gente? Então, trouxe aí para vocês esse informativo, né? Espero que tenha sido útil. Desde já eu me despeço e até o próximo encontro, pessoal.